Todas as tentativas do diabo para inviabilizar o plano de Deus fracassaram. No versículo 5 do Apocalipse, você nota que a mulher deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Até aqui, nenhum problema de interpretação, né? Tudo parece muito claro. A mulher é o verdadeiro povo de Israel, formado pela linhagem santa que trouxe Jesus ao mundo. O dragão é o diabo. O filho varão é o próprio Cristo, que escapa da perseguição de Herodes. No versículo 6 do Apocalipse, lemos que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. O que significa isso? Quando os hebreus deixaram o Egito, para onde eles se dirigiram? Para o deserto. E foi no deserto que Deus ensinou-lhes a maior de todas as lições, a dependência total de Deus. Foi ali que Deus de dia os guiou com uma nuvem e durante a noite um clarão de fogo, fendeu as penhas do deserto, deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos, fez sair fontes de água da rocha, fez chover sobre eles o maná para comerem, fez chover sobre eles carne como pó e as aves de asas como a areia do mar. Agora era a vez da igreja cristã enfrentar o seu deserto e aprender a depender única e exclusivamente daquele que prometeu dar-lhes, do maná escondido. Jesus disse aos judeus de sua época: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão, viverá para sempre. O apóstolo Paulo também diz que a rocha de onde jorrava a água para saciar a sede dos hebreus no deserto era uma figura do próprio Cristo. Os 1260 dias representam apenas um tempo indefinido. E continua lá no capítulo 12 do Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Aqui deixa claro que os principados e potestades foram despojados. E quando se deu essa batalha? Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, era crucificado. Entendeu? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente de bronze erguida por Moisés representa a cruz de Cristo, através da qual a velha serpente era definitivamente derrotada. Ao desfazer em sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, Jesus estava deferindo um golpe mortal nas ordens satânicas, pois a partir de então Satanás já não teria base alguma sobre a qual acusar-nos diante do tribunal de Deus. Inclusive Paulo falou disso aos Colossenses, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Se Satanás foi expulso do céu, o que ele fazia lá então? O que mantinha na corte celestial? Qual seria a sua função ali? Ele era nosso acusador. A obra feita por Cristo na cruz fez com que ele perdesse seu emprego. Porém, ele não estava disposto a sair passivamente de lá. Foi necessária uma verdadeira guerra espiritual envolvendo as milícias angelicais. Por isso, Paulo fala que a luta travada pelos crentes primitivos não era contra a carne ou o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A igreja estava no meio de um campo de batalha espiritual. Seu papel era resistir às investidas do diabo. Em Apocalipse 12 diz que a igreja venceu e que os anjos comandados por Miguel o expulsaram dos céus. Tendo em vista esta grandiosa vitória, uma grande voz brada: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quem supõe que Satanás ainda nos acuse diante de Deus, ignora a famosa pergunta de Paulo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E mais, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso parece ecoar o que a misteriosa voz brandou em Apocalipse. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, confie nele, entregue sua vida a Jesus.